Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Pote e juntos ficaremos muito bem informados nesta manhã. Na primeira reunião do Copom sob a presidência de Gabriel Galípolo, a taxa básica de juros da economia subiu. Agora a Selic está no maior nível desde setembro de 2023. A alta recente do dólar e as incertezas em torno da inflação e da economia global levaram o Banco Central do Brasil a aumentar mais uma vez os juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 1 ponto percentual, para 13,25% ao ano. Além de esperada pelo mercado financeiro, a elevação em 1 ponto já havia sido anunciada pelo Banco Central na reunião de dezembro do ano passado. Essa foi a quarta alta seguida da Selic. A taxa está no maior nível desde setembro de 2023. A elevação dos juros consolida um ciclo de contração na política monetária. Após chegar a 10,5% ao ano de junho a agosto do ano passado, a Selic começou a ser elevada em setembro. Essa é a primeira reunião do Copom sob a presidência de Gabriel Galípolo, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria considerou injustificado o aumento de 1 ponto percentual da taxa Selic. Para a CNI, a alta dos juros representa mais custos financeiros para as empresas e os consumidores e ainda perda adicional de emprego e renda. O presidente Lula criticou inúmeras vezes a alta da taxa de juros durante a presidência de Roberto Campos Neto. Apesar disso, nesta semana, como vimos na reportagem, a Selic subiu sob a nova gestão de Galípolo, indicado por Lula. Nesta semana, nós conversamos com o economista Rodrigo Simões, que explicou por que o Banco Central precisou subir a taxa básica de juros da economia. Vamos ouvi-lo. Bom, ontem na reunião do Copom sobre a decisão da taxa Selic, a instituição, por unanimidade de todos os diretores do Banco Central, inclusive o presidente, o novo nomeado Gabriel Galípolo, decidiram aumentar a taxa de juros, a taxa Selic, em 1 ponto percentual para 13,25% ao ano. Apesar do presidente Gabriel Galípolo e também dos demais indicados pelo presidente Lula concordarem no aumento da taxa de juros, infelizmente não teve outra alternativa a não ser aumentar, devido a várias questões. A primeira é a pressão do dólar, tá? O dólar ainda continua num patamar alto, que pressiona a nossa inflação. Por quê? Porque o Brasil ele ainda compra muitos produtos importados, ele depende muito de importação. Um pouquinho de importação de combustível, tem produtos de remédios importados que não são fabricados aqui, tem também máquinas, equipamentos, então isso faz com que o dólar aumente e aí o dólar um pouco mais caro e prejudica a inflação. No ano de 2024, nós também tivemos uma questão que impactou bastante a inflação de alimentos, que foi a questão de seca, a questão de estiagem, a questão de excesso de chuvas, efeitos climáticos que prejudicaram sim, tá, a questão da produção de alimentos e isso contribuiu. Então você tem praticamente um fator externo, que é o dólar, e um fator interno, que foi a questão dos insumos dos alimentos. E infelizmente, apesar da boa vontade do presidente Lula de querer formar um time, tá, de direção no Banco Central para fazer com que essa taxa Selic esteja num patamar adequado e não prejudique o povo brasileiro, não teve saída. Ontem o Banco Central não teve saída. Agora vamos aguardar, esperar sair a ata, né, que é um documento escrito com todas as justificativas para o Ministério da Fazenda, explicando os motivos, esses o qual eu falo, para o ministro Fernando Haddad. Agora resta saber, né, como que a alta da taxa Selic afeta o nosso bolso. O economista Rodrigo Simões conta pra gente. Bom, sobre essa alta no dia a dia, ela tem várias consequências, tá? E acaba impactando bastante a vida da população, tá? Das pessoas no Brasil e também acaba afetando as empresas, porque as empresas também precisam buscar investimentos, precisam fazer financiamentos, precisam aumentar, né, a sua produção, aumentar o tamanho da sua loja, da sua fábrica. E o primeiro ponto, que é igual para todos, tanto as pessoas quanto para as empresas,
Com uma taxa Selic mais alta, é o efeito sobre o crédito. O custo de pegar dinheiro emprestado acaba ficando mais caro. Por exemplo, uma empresa que precisa aumentar a loja, comprar mais equipamentos para poder crescer e contratar mais pessoas, quando ela vai financiar esses equipamentos, a taxa de juros acaba ficando mais cara e às vezes inviabiliza da empresa poder crescer e gerar mais empregos. Esse é um ponto para a gente poder exemplificar no caso das empresas. Já no caso da população, os efeitos da taxa de juros alta são diversos. O primeiro é o custo de financiamento imobiliário. Para quem quer comprar uma casa própria, acaba ficando mais caro a taxa de juros. E aí, quando a pessoa financia aquele saldo devedor da casa própria, poxa, muitas vezes vai ficar muito mais caro, tá? O valor total do imóvel. Então, esse é o primeiro ponto. O valor do imóvel, valor de financiamento de veículos. Às vezes a pessoa precisa comprar um carro para poder trabalhar. Moto também fica mais caro. Empréstimo consignado. Então, são esses os principais efeitos já de imediato, tá? Com a taxa Selic maior. Por quê? Porque as instituições, elas precisam, quando elas vão emprestar dinheiro, elas também pegam dinheiro emprestado de alguém. E aí, essa diferença é esse custo que está ficando mais caro, porque essa taxa mãe, né, do Brasil, que é a Selic, está aumentando. Então, esses são os principais efeitos. E aí, por fim, com uma taxa Selic alta por muito tempo, acaba que, com o passar dos meses, a economia brasileira vai esfriando. É um artifício que nós temos ruim, mas é o único artifício que nós temos para tentar frear um pouco a inflação, senão a inflação perde o descontrole. A inflação pesa mais para o bolso do trabalhador. Por quê? Porque ele tem a renda menor. Já a inflação, para quem tem uma renda maior, mais para os ricos ou das classes mais elitistas de A para cima, aí a inflação ela é um pouco menos, ela pesa muito menos no orçamento. Mas para a camada mais pobre, realmente a inflação tem um grande impacto e também essa taxa de juros. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer que a regulamentação do mercado de vale-refeição e alimentação seja uma solução de curto prazo para ajudar a redução do preço dos alimentos no Brasil. A iniciativa faz parte das ações do governo para tentar frear a inflação. A proposta de regulamentação do mercado de cartões de refeição e alimentação foi apresentada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como uma resposta à demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por medidas para baratear o preço dos alimentos. A medida busca aumentar a concorrência no setor, beneficiando trabalhadores e impactando positivamente os preços no mercado. O tema entrou na lista de tarefas da equipe econômica após o presidente Lula acionar ministros para encontrar soluções para debelar a inflação dos alimentos, temendo os efeitos sobre a popularidade do seu governo. O VR e VA, como são conhecidos, não são obrigatórios caso não exista previsão em norma coletiva ou adesão do empregador ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que fornece isenções fiscais para atender padrões de alimentação adequado aos empregados. As empresas integrantes do PAT têm os gastos com alimentação deduzidos do imposto de renda. No entanto, devem seguir as regras estabelecidas no programa. Em 2022, foi aprovada a lei que permite a portabilidade e interoperabilidade em cartões de alimentação e refeição oferecidos a trabalhadores de carteira assinada. A lei visa aumentar a competitividade entre as operadoras de cartões e, assim, reduzir os custos para os restaurantes e trabalhadores. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou a necessidade de restaurar o propósito original do Programa de Alimentação do Trabalhador. As empresas que oferecem o PAT devem estar cientes das novas diretrizes e se preparar para uma fiscalização mais rigorosa. O endurecimento da fiscalização sinaliza um aviso claro para os empresários. Será essencial garantir que as práticas empresariais estejam em conformidade com a legislação para evitar penalizações. Assim, o fortalecimento do PAT deve gerar não apenas uma revisão na forma como as empresas administram os benefícios, mas também um incentivo para que contratos de fornecimento de alimentação sejam feitos com responsabilidade. Atualmente, os restaurantes e os supermercados pagam uma taxa cobrada a cada operação, que varia de 6% a 13% do valor da refeição ou da compra, um percentual muito acima do praticado no mercado de maquininhas, de 1% a 2%, a depender se a compra for no débito ou no crédito.
Isso ocorre porque o serviço de benefícios de alimentação é concentrado em 4 grandes empresas de tickets, que detêm 80% do mercado. Além de emitir os cartões, elas são responsáveis por credenciar os restaurantes e os supermercados. Cada uma delas tem a sua própria rede e as suas próprias maquininhas, o que implica custos que se sobrepõem e aumentam as taxas cobradas dos estabelecimentos. Hoje, por exemplo, as empresas de ticket cobram, além da taxa de administração, uma taxa sobre a transação, outra de anuidade e outra caso o lojista queira antecipar os recebíveis que terá com as vendas em VR ou VA. Tudo isso é repassado ao trabalhador. As vendas de veículos novos e seminovos cresceram em todo o país no ano passado. Segundo a FenaBrave, a comercialização de veículos novos teve um aumento de 14%, enquanto os seminovos registraram uma alta de mais de 9%. Com mais carros nas ruas, o impacto no trânsito também preocupa. As vendas de veículos novos e seminovos aumentaram em todo o país. Segundo dados da FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o aumento na revenda de veículos é de 9,23% em comparação com 2023. Nesta revendedora de veículos, alguns modelos são mais procurados. O SUV hoje ele está dominando, porque o SUV ele atende o pai de família, ele atende muito a mulher, né? Que procura a questão do SUV seria muito, ele oferece muita segurança, né? Em função do carro, ser um carro alto, um carro mais forte. Então o SUV hoje é o carro que domina o mercado de usados aqui. As vendas de veículos novos no Brasil também registraram um crescimento expressivo em 2024. Segundo a FenaBrave, mais de 2.400.000 automóveis e comerciais leves foram emplacados, um aumento de 14% em relação a 2023. Com mais veículos nas ruas, o impacto no trânsito é inevitável e os reflexos desse cenário já pode ser percebido pela população. Ao aumento da frota veicular, a gente tem registro no Detran de Dourados, as 3 agências, em torno de 3 a 4 mil registros de veículos mensalmente. São veículos novos e transferência de propriedade, inclusive de outras unidades da federação que vêm para Dourados. Isso impacta na disputa de trânsito, no espaço público que as pessoas disputam. A gente tem as vias públicas e esse aumento de frota diminui o espaço de cada um. Além do aumento da quantidade de carros registrados em Dourados, a cidade também recebe veículos de outros municípios, o que exige muita atenção e respeito dos condutores para evitar acidentes. Infelizmente, é uma luta diária dos agentes de trânsito para reduzir esses números de sinistros. A gente tem, infelizmente, altos números de sinistros, inclusive com mortes e lesões graves. Também resultado dessa superfrota que Dourados recebe também de cidades vizinhas de toda a região, condutores, e aí isso vai impactar no nosso sistema de saúde. Então a gente diariamente está atuando na prevenção de sinistros, atuando na fiscalização para que os condutores tenham um comportamento mais seguro, mais apropriado, com mais atenção para evitar que ocorram esses sinistros. Já a seguir, Meta aceita pagar quantia milionária ao presidente Donald Trump. A reportagem completa e todos os detalhes você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora com as principais notícias da última semana. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, aceitou pagar uma quantia milionária ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após processo por suspensão de suas contas. O republicano assinou um decreto ainda para encerrar o financiamento das escolas públicas que ensinam a teoria crítica da raça, um conceito teórico que busca explicar as desigualdades raciais no país.
A Meta concordou em pagar uma indenização de 25 milhões de dólares a Donald Trump para encerrar os processos movidos pelo republicano após a dona do Facebook e Instagram suspender as contas dele em 2021. A informação foi divulgada pela imprensa americana nesta quarta-feira. Essa quantia equivale a 146 milhões de reais. O republicano foi banido do Facebook e do Instagram em 7 de janeiro de 2021 por ter incitado seus seguidores antes do ataque ao Capitólio em Washington. 2 anos e meio depois, a Meta anunciou o fim da suspensão de seus perfis. Desde seu retorno à Casa Branca em 20 de janeiro, o republicano tem apostado fortemente nos magnatas da tecnologia, ignorando inclusive o ressentimento que nutre por Mark Zuckerberg, que participou de sua cerimônia de posse. Zuckerberg, CEO da Meta, fez uma série de anúncios este mês para alinhar sua empresa com o novo governo dos Estados Unidos. Além de regras mais permissivas e de um recuo na luta contra a desinformação, ele encerrou alguns programas projetados para promover a diversidade e nomeou vários aliados do presidente para cargos importantes. Também nesta quarta-feira, Donald Trump assinou um decreto para encerrar o financiamento das escolas públicas que ensinam a teoria crítica da raça ou promovem a conscientização sobre transição de gênero. A teoria crítica da raça é um conceito teórico que busca explicar as desigualdades raciais no país e parte do princípio de que o racismo é sistêmico nas instituições. Os conservadores usam esse conceito de forma pejorativa para criticar o ensino da conscientização contra o racismo. Uma pesquisa aponta que o brasileiro deve gastar até R$ 4.000 com despesas de início de ano, um valor 21% maior do que a renda média da população e quase o triplo do salário mínimo. O início do ano costuma trazer um peso adicional ao orçamento das famílias brasileiras. Janeiro é conhecido como o mês das contas, quando despesas sazonais se acumulam e exigem atenção redobrada. O principal desafio para muitos é equilibrar essas despesas com os impactos das compras e festas de fim de ano. No meu caso, quando chega o final do ano, recebendo o 13º, aí já deixa, né? Porque como o mês de janeiro é muito comprido, aí existe mais um gasto extra, né, com material escolar. Então, eu sempre me planejo. Começo de ano tem IPTU e IPVA? Sem pagar. Nós somos aposentados. Vai guardando dinheirinho para pagar, né? Só assim, né? Não tem jeito. Mais da metade dos brasileiros espera gastar até R$ 4.000 com as chamadas despesas de início de ano, como seguros, matrículas escolares, impostos como IPVA e IPTU. Isso é o que revelou uma pesquisa conduzida pela Serasa. Este valor é 21% superior à renda média do brasileiro, estimada em R$ 3.279 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e mais de 2 vezes o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 1.518. Para evitar o endividamento, organizar as finanças, priorizar os gastos essenciais e, se não for possível o pagamento à vista, dividir despesas como IPTU e IPVA em parcelas que podem aliviar a pressão. Para a grande maioria dos brasileiros, o salário ele é curto mesmo. Então a gente precisa planejar muito bem o que fazer com esse dinheiro para a gente acabar não se empolgando no final do ano e chegar janeiro e ficar apertado. Porque, na verdade, se você for pensar, não são custos que nos pegam de surpresa. São custos que acontecem todos os anos na mesma data. Então a gente tem que lembrar deles na hora de fazer o planejamento para o ano inteiro, porque assim a gente não vai se apertar em janeiro. Olha lá para o seu orçamento, quanto que custa as suas contas fixas, quanto que você está disposto em gastar de gastos variáveis e qual que é o percentual, qual que é o valor que você vai ter ali para pagar a parcela. E dentro disso você escolhe em quantas vezes parcelar. Porque lembra, quando você faz um parcelamento, você está assumindo um compromisso para vários outros meses. Não é só para agora. Então você tem que garantir que lá em fevereiro, em março, você vai conseguir continuar pagando sem se atrapalhar. Porque se você se atrapalhar, aí é o endividamento que vem. Além disso, muitos brasileiros enfrentam um cenário desafiador em virtude de altas na inflação e redução do poder de compra. Com o orçamento apertado, a educação financeira se torna ainda mais essencial. Se você for fazer aquelas contas do ano todo e juntar lá, somar tudo, pode ver que dá um valor muito próximo do 13º. O que eu recomendo? Que você faça uma listinha separada de todos os custos que acontecem uma vez por ano. E aí tem que entrar tudo. IPVA, licenciamento, revisão do carro, matrícula escolar, material de escola, tudo isso, IPTU, soma tudo isso e divide por 12.
No mundo ideal, você juntaria esse dinheiro todos os meses. Se não der, você vai usar o 13º. E só se não der, aí você vai ter que fazer um parcelamento que vai pesar no seu bolso. Porque pensa aqui comigo, quem que vai dividir em 12 vezes para você se não é você mesmo? IPTU e PVA, eu sei que é muito difícil você conseguir uma parcela tão diluída ao longo do ano. Então, mundo ideal, guardar. Não deu para guardar? Parcelar agora para a gente lidar com o que a gente não planejou no passado. A aproximação do início do ano letivo traz preocupações para pais e responsáveis com gastos relacionados ao material escolar. Segundo dados da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, os preços dos itens apresentam um aumento médio de 7% em comparação a 2024. O Procon faz alguns levantamentos bem interessantes, eles passam o nome de empresa para ver em relação a preço e a tudo mais e checar com as escolas também o que é essa lista essencial de materiais. Porque muitas vezes a gente consegue reaproveitar alguma coisa que já tem em casa, consegue fazer uma renegociação, uma negociação lá, porque a gente sabe, isso vai vir todos os anos, a gente precisa se preparar. E se janeiro é conhecido como o mês das contas, fevereiro não deve ser diferente. Afinal, a partir do dia 1º, próximo sábado, mais um aumento vem aí. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, será elevado em 10 centavos por litro a gasolina, enquanto que o tributo sobre o diesel será elevado em 6 centavos. Por ser considerado um preço-chave, aumentos de impostos sobre combustíveis tendem a se alastrar por toda a economia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma carta de apoio à candidatura das cidades do Rio e de Niterói para sediarem em 2031 os Jogos Pan-Americanos. No documento, Lula relembrou que o Brasil recebeu os Jogos Olímpicos de 2016 e disse que o evento deu protagonismo ao país no cenário mundial de grandes acontecimentos esportivos. E agora, que tal conhecermos um pouquinho de Istambul, uma cidade da Turquia que mistura o novo e o antigo, além de se dividir entre 2 continentes. Istambul é normalmente confundida como a capital da Turquia. Isso se deve pelo fato de Istambul ser muito mais conhecida que Ankara, a verdadeira capital cosmopolita da Turquia. A arquitetura da cidade faz uma mistura entre o novo e o antigo, com casas e prédios que se assemelham a palácios de tão bonitos que são. Isso quando não se repara nos prédios mais modernos, que fazem uma harmonia entre o clássico e o moderno. Istambul é um destino imperdível para quem quer conhecer a Ásia e a Europa ao mesmo tempo, já que a cidade se divide entre os 2 continentes. Vamos então ver uma câmera ao vivo de Istambul. Na sua tela, a gente pode ter uma visão de cima da cidade, onde podemos ver o estuário chamado de Chifre de Ouro, que divide o lado europeu da cidade de Istambul, local que no passado servia como quartel-general do antigo Império Bizantino. Agora, esse espetáculo em paisagens naturais e construções humanas deixam a cidade ainda mais bonita. E assim a gente encerra a edição deste sábado. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você e um ótimo final de semana.